Graça e paz, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para gravar um Talking Cast BRP. Estamos no ritmo de festa ainda, né, Ali? É isso aí. Graça e paz, pessoal. Prazer estar aqui novamente, mais um episódio. Como a Ilana falou, ritmo de festa ainda, em clima de festa. Clima de festa. Né? Foi final de semana Abençoado, incrível. E para falar sobre isso e outros assuntos, nós trouxemos, convidamos, nós intimamos. Boa. Muito bom. Os nossos pastores, né? Pastora Nayara, oh meu Deus do céu. Peraí. Deixa eu te explicar. Tá bom. Pastora Nayara e o pastor Jefferson. Prazer, viu? Prazer, pastor. Obrigado. Prazer, pastor. Bom dia! Primeiro as mulheres. Graça e paz, muito bom estar novamente com vocês. Amém. Agora com o que fala pouquíssimo. Graças a paz, gente. Graças a paz. Que bom estar aqui com vocês. Que bom. Eu gosto de estar aqui. Ele ama. É porque vocês marcam o Talking Cast na hora do futebol. Oh, meu pai eterno. Aí fica mais difícil pra mim. Mas muito bom. Foi um final de semana maravilhoso. Nós ainda estamos em clima de festa. Estamos mesmo. Tanto é que a gente tá de uniforme, né? Eu acho que é bom deixar claro que não foi Combinado, não foi. Não, Não nada foi combinado. mesmo. Verdade. Né, pastora? Mas assim, Só o da Alexandre e da pastora... Oh, brincadeira. Não foi. Mas tá bonito. Parabéns. Gostei. Também gostei, né? É. Então, alinhados. Vamos falar sério, né? Vamos falar sério, Vamos fala falar sério. então. É muito bom e, na verdade, foi um fim de semana que nós passamos, assim, muito bom mesmo, né? Experiências, assim, maravilhosas. E foi tão bom que a gente queria fazer esse episódio falando a respeito da nossa festa, né? Tudo que Deus tem feito, porque, na verdade, são 9 anos, né? E tem história, né? Muitas coisas aí pra falar. E reservamos esse episódio para os nossos pastores que vão saber falar mais com a gente, não vai? Bem? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Bem Eu mais, acho bem que, mais. Eu acho que é bem... foi propício esse episódio, porque, assim, não seria com eles, né, esse episódio, né? Verdade. Mas aí a gente pensou, falou, poxa, 9 anos de IBRP, né? É uma data importante, então por que não trazer, né, aqueles Sim. que começaram o trabalho Sim. e então a gente tem aí um tempo para falar bastante sobre a igreja, não só sobre o final de semana, né, mas Sim. sobre tudo que a igreja já viveu até hoje. Sim. Então pra gente é um prazer muito grande ter vocês aqui. E aí, quem começa? Eu ou você? Para o ímpar? Não. Vai. Ímpar. Você ganhou. Nossa, eu não queria começar. Não, mas é uma conversa, né, pastor? É uma conversa. Enfim, pode começar. Não, pastor, não, eu vou falar, tô com brincadeira. É que eu tô querendo Tá bom, porque hoje eu tô fazer o afiado. pastor. Eu tô querendo fazer o pastor deixar de ficar sério. Porque ele já começou Minha sério. filha, Alexandre. dá mais 5 minutos. Então Dá tá mais bom, 5 tá minutos. bom. Eu vou manter a postura. Melhor sério. Não, pastor, o senhor não é sério, a Nayara é sério, o senhor já não é. Sério. Eu fiz um voto. Fez a glória a Deus, Jesus. Amém, Senhor. Que ele cumpra esse voto, A pastora agradece. Vou começar fazendo uma pergunta, na verdade. Pastor, como que o senhor se sente hoje, 9 anos de ministério? Sim. Feliz. Uhum. Né? Eu acredito que existem várias maneiras de você ter sucesso. Sim, Mas eu acredito que nem todo sucesso traz felicidade. é verdade. Às vezes você é bem sucedido numa coisa, mas você não tem alegria naquilo. Eu acho que a igreja hoje, independente de número, independente de idade, é uma igreja que deixa a gente feliz. Tanto é que a gente teve a festa no final de semana, Sim. que foi muito boa, mas na quinta-feira o culto foi tão bom Quanto a festa. quanto a festa. Verdade. Então acho que isso é uma coisa que a gente fica feliz, né? Então assim, não só, porque a igreja não existe sucesso individual. Cara, a igreja, o sucesso da igreja é a própria igreja, são os irmãos, são os ministérios, são os departamentos. Então assim, eu fico feliz não pelo resultado, mas em ver as pessoas cumprindo um propósito. Então isso aí pra mim não tem preço. Eu acho que ficou muito evidente no engajamento, né, de todo mundo, né, que trabalhou, que fez alguma coisa, que participou, que ajudou em alguma coisa. Eu, particularmente,
já acompanhei outros 3 anos aqui na IBRP. E, sinceramente, esse ano, eu acho que foi assim, um ano que eu mais fiquei envolvido e feliz por ver tanta gente envolvida, sabe? Sim. Foi uma coisa assim impressionante. E é o que o pastor falou, porque é muito comum da gente se preparar para um grande evento, passou o evento, todo mundo dá aquela relaxada, né? Aí no próximo culto a igreja vazia. E aqui, né, o pastor falou, todo mundo envolvido, né? Então, isso é muito legal. E a pastora Sim. Nayara, né? Como se sente, pastora? Porque mulher é diferente. Mulher é diferente. Não. Eu me sinto com missão cumprida. Porque tem épocas da nossa vida que nós nos sentimos, tipo assim, deveria ter feito mais. Uhum. E esse foi um ano no qual eu falei assim, eu não conseguiria ter feito mais. Eu fiz tudo que era para ser feito. Então, assim, foi um sentimento muito de realização, de alegria, de falar, eu consegui fazer o que deveria ser feito. E como a Alexandre falou, que lindo ver todos empenhados. Verdade. Porque a gente não cansa. Foi um ano que eu não me cansei. Foi esse ano, na festa da igreja. Porque as equipes estavam, um cuida de um departamento, outro cuida de outro. Gente, isso é muito gratificante. Ninguém cansou e estava todo mundo fazendo a sua parte. Verdade. Eu tenho uma dúvida Ah. no que a Nara falou. Missão cumprida se escreve com O ou com U? E o voto, Cumprida cumpre o ou voto de cumprida? Não, boa pergunta, Nayara. Fala aí. Não entendi. Missão cumprida é com O ou com U? Com o... Com U, né? Claro, sabia. Só porque eu quero colocar depois uma foto sua e falar Ai, não. missão cumprida. Eu escrever com U ia ficar feio. Não, ele não está cumprindo o voto de ficar sério. Não, Já mas- acabou, eu falei, gente, Já eu quebrou, falei que era 5 minutos. Pode contar aí, o pessoal que tá assistindo pode ver que deu no máximo 5 minutos. Mas, gente, é muito bom, né? Inclusive, eu quero fazer um elogio aqui aos departamentos, né? Os departamentos, cara, louvor, mídia, Ministério Infantil, Nossa, É, é. lindo. vocês aqui do Talk e tal, a gente às vezes não consegue ter dimensão do que está acontecendo. Mas, cara, o que Deus tem feito assim, através, acho que da motivação, da alegria, é muito grande. E, por incrível que pareça, o Alexandre, a gente não está motivado agora. Nós começamos motivados, entendeu? Nós começamos. Então, assim, se você perguntar, por exemplo, a Ilana tá mais tempo aqui do que você, por exemplo. Perguntar pra ela como eram os nossos cultos lá atrás, cara. É. Sempre foi assim, Verdade. entendeu? A gente não tem assim, vamos mudar. Sempre foi, cara. Independente de estrutura, independente de... por exemplo, na quinta-feira, né, depois da festa, nosso primeiro culto foi na quinta. Na segunda teve culto, mas é mais pros líderes e tal. E eles estavam aqui, né? Depois do final de semana corrido. Mas na quinta-feira, cara, eu subi aqui e tal, tava resolvendo as coisas, o pastor Herbert pregando, meu. Mesma coisa, cara. Entendeu? Mesma coisa. Se fosse continuação da festa, dava certinho. Então Deus tem sido muito bom, cara. São 9 anos assim de bênção. O que a Nara falou se hoje acabasse assim, falasse, não, por exemplo, meu ministério pessoal com a Nara, deu aqui pra vocês, já tava tudo bem. Porque a evolução da igreja, assim, dos ministérios, cara, é incrível, incrível, incrível. Tem muita gente que quer o sucesso, assim, meio que pra pessoal, né? Sim. Meu, mas não existe isso. Não existe, cara. Eu bato nessa Você tecla fala de direto. reino. O reino de Deus, quem ganha é o reino, cara. Entendeu? Detalhes aqui, ó. Detalhes. Detalhe como eu vi a Ilana lá com os obreiros servindo água numa bandeja, num calão que tava na igreja. Sem precisar É o de sucesso. repetir. Entendeu? Verdade. É um sucesso. Foi muito bom. Na verdade, assim, foi talvez, se fosse uns anos atrás, o que nós passamos, na verdade, de calor, né, por causa do espaço, foi muita gente, talvez a gente ainda não estaria preparado para esse momento, mas assim, a forma como nós lidamos naquele momento a qual a gente nunca tinha passado por um calor tão tenso, né, porque o pessoal que está assistindo aí, nossa igreja, né, tá aí trabalhando para ter um ar-condicionado, para estar melhor. Nós temos uma igreja grande, mas não tão grande, né? Graças a Deus, são uma igreja que está vindo muita gente, muito visitante. Deus tem enviado pessoas. E na festa, meu Deus do céu. Foram 3 cultos, né? 3 cultos. Sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Pra vocês, assim, por exemplo, qual foi, se tivesse uma cena da festa que mais marcou vocês,
qual que você escolheria? Uma cena só. Ah, eu tenho uma aqui. Não, Fala, eu tenho a uma, cena- eu tenho uma também. A que eu tenho era o Nil secando o chão. Nossa, Era o Nil secando o chão. meu. Rapaz. Pergunta difícil. Não, se você, não, tipo assim, Deixa eu ver. o que mais marcou pra você, assim, ó, a imagem? Eu, assim, pra mim, de tudo, de verdade, foi na hora que o Lino louvou, mano. Porque, tipo assim, eu não sei se eu vi o Lino diferente. Mas, assim, tanto que até na segunda-feira, quando o pastor, a gente tava aqui, né, com os líderes e tal, não foi na segunda, não. O pastor fez essa pergunta, não sei, enfim, isso eu sei que eu ia falar. Eu ia falar, assim, que o pastor perguntou o feedback dos Sim, líderes, no né, café, tal, no no café, de líderes e tal, e a gente, no feedback, a gente normalmente dá mais, tipo, as coisas negativas, tipo assim, né, aquelas coisas, detalhes e tal. Mas na hora eu falei assim, meu, Foi o que eu fiz, eu dei o... Não, sim, mas de verdade, entre tudo, por isso que eu tô falando assim, entre tudo, eu acho assim que, o Lino, tipo, eu não sei explicar, assim, não vou saber explicar, mas assim, pra mim, eu senti uma importância muito grande o Lino fazer os louvores, sabe? E tipo assim, foi de uma forma assim, eu senti, talvez as pessoas não, mas tipo assim, foi um momento muito especial. Então, tipo assim, a forma que ele cantou, os louvores que ele cantou, tipo, são louvores até que ele já tinha cantado, Sim. né, tal, mas pra mim, quando eu lembro da festa, eu lembro muito do Lino. Que o Lino é patrimônio histórico. Mano, é sério, eu ainda ia falar. Foi lindo. Foi muito lindo, assim, muito lindo. Aí, tanto que eu tô falando até porque a Isa, eu queria gravar mais um momento, né, a gente que tá ali servindo, tá, né, como obreiro servindo, tá, a gente acaba não tendo tempo de filmar, igual as pessoas, né. E a Isa gravou um momento do Lino cantando, eu falei, Isa, eu queria esse momento pra postar, porque assim, Deus agiu em multiformas, na verdade, né, inúmeras formas. Ai, nossa, sou suspeita em falar, porque foi tantas cenas impactantes, os Sim. louvores, desde os louvores de sábado, quando começou, eu falei, meu Deus, muito obrigada, Senhor, que som é esse, que, Nossa. sabe, que alegria de Verdade. você ver as expressões das pessoas, mais assim, mexeu muito comigo, que eu falei, meu Deus, Deus tá aqui do meu lado. Foi na hora do teatro dos adolescentes. Uau. Teve uma parte daquele teatro que eu não conseguia me controlar, assim, dentro de mim, né, de falar em línguas, assim, tava demais, assim, a presença de Deus que eu falei, é o próprio Deus aqui tocando, sabe? Conforme eles falavam, eu sentia aquele toque de Deus. Então essa cena, assim, eu não vou esquecer, porque foi muito impactante de termos, assim, de sentir mesmo a presença de Deus, mas em termos de alegria de ver, nossa, acho que desde o início, assim, da abertura do culto, foi tudo muito lindo, muito lindo mesmo. Essa festa vai ficar pra história, memorável. Ó, e vocês sabem que eu sou suspeito em falar do propósito da igreja, né? Sim. Que a gente... Que nós vamos chegar lá também pra falar um pouco. Mas, cara, uma coisa que mexe muito comigo hoje, não só na igreja, em qualquer lugar, é serviço. Sim. O servir. Infelizmente, a igreja, ela tem dado muita ênfase a quem está com o microfone, né? Sim. Então, normalmente, a gente fala de um momento. A gente sempre, talvez, pensa na verdade. questão do altar e tal. Mas, cara, a festa, pra mim, o melhor momento foi quando eu cheguei, no sábado. Nossa, verdade. Porque quando eu cheguei aqui no sábado, tava uma chuva danada. Nossa. Que eu lembro, né? Pode ser que eu esteja aqui esquecendo de alguém. Mas eu lembro do Jean, do Nilson, do Thiago, tinha mais alguém na igreja. Os caras estavam todo molhado, Verdade. com guarda-chuva, recebendo as pessoas nos carros, para as pessoas não se molhar. E Detalhe. olhando. Feliz? Feliz. É, Se ali, ó, se chegasse ali, vamos supor, uma coisa ruim, falar assim, acabou a festa, não tem energia, não tem... Acabou. Nossa, verdade. Já estava resolvido. Verdade. Por quê? Porque, pra mim, igreja é isso, cara. Entendeu? Pra mim, igreja é muito mais do que o altar, do que... Então, hoje, muita gente pensa assim, né? Eu falo isso porque as pessoas podem pensar assim. Eu sei que o momento da palavra, por exemplo, é muito importante. E aí, por exemplo, eu, né, até para controlar o tempo, falei 3 dias a mesma palavra. Mas assim, eu não sou a cereja do bolo. Sim. Você entende? Então, às vezes as pessoas têm esse olhar. Mas, cara, o detalhe da festa.
é o serviço, entendeu? Quando você vê a pessoa, como a Helena falou, não é só estar com... Não tinha uma ordem. Se chover, vocês têm que pegar o guarda-chuva e receber as pessoas no carro. É Você entende? espontâneo, né? É espontâneo. Ô, pastor, e na verdade, foi no sábado, né? A chuva, Sábado. né? E de verdade, no sábado eu cheguei estressada. Eu cheguei, mas não por causa da chuva, por outros Sim. fatores. E ainda eu vim dirigindo, eu não sou super motorista, nada, Parabéns, né? parabéns. Me dirigir. Expressando os outros. Você é. É, tipo isso. Por que todo mundo é assim, meu? É, Mulher é mais conceito. prudente, mulher. Amém. Enfim. Só que eu tava com um carro que não tinha ar-condicionado, enfim. E assim, né? Eu tenho muita prática. E eu falava, Caio, seca o vidro, meu. Ou Caio, não, Ana Luísa. Seca o vidro, Ana Luísa. E a Ana Luísa secava o vidro. Eu falei assim, meu Deus, Senhor Jesus vai livrando esses carros. Deus é tão bom que ele já vem dando livramento Meu, pra gente. não, mas eu antes. cheguei super estressada, eu não tava vendo nada. Aí na hora que eu cheguei, que já como deu uma tempestade, eu cheguei um pouquinho em cima da hora, já não tinha quase lugar pra colocar os carros. E tinha um espacinho aqui na venda aqui do nosso Sim. vizinho aqui, né? Do mercado. E aí eu fui e coloquei de qualquer jeito. Aí o Jean chegou e falou, fez assim pra mim. Calma, tipo, moça aí, calma. Aí Tudo bem. Calma, você não sabe o que eu tô passando. E aí eu falei assim, tem outra coisa. Esse vidro não fecha. Aí ele, calma que eu vou dar um jeito com o guarda-chuva na mão. Ele falou assim, E a calma. chuva? E tipo, e a chuva caindo. Então, tipo assim, aí eu fechei o carro e ele falou assim, sobe, irmã. Eu subi, aí daqui a pouco ele vai lá e fala assim, você precisa tirar o carro. Eu falei, mas eu Nossa. vou com você. E tipo assim, a assistência que eles deram, sabe? Uma Aí, segurança total. total, aí eu falei assim, meu, eu vou ficar um pouco aqui embaixo, porque vocês estão tão assim que eu vou ficar até eu ficar um pouquinho melhor, né? Menos estressadinha. Aí eu fiquei lá embaixo com eles, eu falei assim, meu, agora eu vou subir. Então você vê a paz que eles transmitiram, né? A recepção, meu, foi verdade, pastor, foi Top, né? top. Você é louco, meu. Agora, falando um pouco mais sobre esse final de semana, nós tivemos 3 cultos, sábado de noite, domingo pela manhã e domingo de noite, né? E o Senhor pregou nos 3 cultos, né? Em cima do propósito da igreja. Nos aniversários anteriores que eu vim, sempre tinha um pregador convidado. Esse ano não teve. Essa ideia do Senhor pregar os 3 cultos foi por conta, o Senhor queria pregar em cima do propósito da igreja, foi por Uma estratégia. às vezes a falta de agenda de algum pregador. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa... Sobre a dinâmica. Então, assim, Revele. pregador não falta, cara. É verdade. Hoje, para vocês terem ideia, as pessoas se oferecem para pregar na nossa igreja. Se oferece assim. Até porque são pessoas bacanas. Pô, me leva para pregar lá e tal. Só que nossa igreja é muito difícil pregar. Sim. Domingo tem que ser o mesmo pregador, no culto da manhã, no culto da noite. As pessoas têm que entender essa mensagem para falar nas equipes. Na quinta-feira, a gente tem, por exemplo, só de obreiros, uns 10 obreiros que pregam, fora os outros pregadores da igreja que querem pregar. E é um culto muito rápido. Pregação de 30 minutos. Então, o que eu pensei a princípio? Eu falei, olha, se eu prego, eu consigo comunicar o que eles vão falar na semana. Porque a gente não pode pensar só na festa. Entendeu? Então, por exemplo, como que vocês iam compartilhar na semana se fosse 3 mensagens diferentes? E não sei se a Ilana lembra disso, mas uma vez aconteceu isso numa festa. Nossa, lembro. Teve 3 pregações e o pessoal ficou perguntando qual que a gente compartilha. Verdade. Entende? Aí eu falei, não pode acontecer isso, o assunto tem que ser o mesmo. Aí eu falei, então eu já vou usar o propósito da igreja para falar sobre, então assim, vão ser 3 dias falando do mesmo assunto. Para não ficar repetitivo, não ia pegar a mesma mensagem 3 dias. Eu falei, cada dia eu falo de uma fração da mensagem. A ideia foi exatamente essa. E ficou Aí, muito certinho, bom. né? Meu, Super certo. ficou Deu. muito bom, velho. Até para compartilhar foi legal, porque você... porque assim, vamos dizer que foi uma continuação da palavra, né? Cada um dos 3 cultos foi continuação da palavra, né? Que sábado foi uma palavra, domingo foi uma continuação. Então, para você compartilhar na terça-feira, você podia escolher, vamos falar então sobre amar a Deus ou sobre amar o próximo. Até isso ajudou, né? E na verdade também o que me surpreendeu foi o texto, na verdade.
Verdade. o texto. E eu fiquei, quando o pastor falou, eu falei assim, né? meu pai, no final, Da onde ele vai tirar essa... ele tá sabendo o que ele tá fazendo, né? Eu que não tô conseguindo raciocinar. Pastor, é sério? De onde que... Meu, de verdade, porque na hora que Essa foi... iluminação. Não, porque eu falei assim, o que tem a ver esse texto? O texto foi, né? Porque o pessoal Meu. que não tava, foi sobre José, né? É, Pai de Jesus. não. Ô, pastor, você se considera uma pessoa pensadora, um pensador? Gabriel Pensador não, viu? Gerson Pensador. Meu, de verdade, eu acredito que eu tenho a minha habilidade, não Sim. seja exatamente ser um grande pregador. Acho que a minha habilidade seja ser um bom hermeneuta da palavra. Uhum. Que hermenêutica é você aplicar. Uhum. Talvez eu não seja um bom exegeta, que é o exegese é o que tira do texto, né? Assim, tipo. Mas, cara, na aplicação, e eu não tenho vaidade e nem falso modesto para falar sobre isso. Eu consigo aplicar a palavra muito fácil. Consegue mesmo. Agora, como acontece, é assim, ó, como nasceu essa pregação? É, isso que eu queria saber, né? Eu ia falar sobre a ideia da responsabilidade de assumir Jesus. Sim. A minha ideia principal era uma pregação que não ia pregar na festa, não, um dia eu vou falar sobre isso. Certo. Ah, então o senhor já tinha Eu essa... tinha ideia, tipo, José assumiu Jesus e tal. Só quando eu pensei na festa, eu falei, o que eu pensei a princípio? Eu falei, eu falo sobre que amar a Deus é assumir Jesus, Sim. escolho um texto para falar que amar o próximo, o bom samaritano, Tá. entendeu? E É. servir o reino, sei lá, as bodas. Sim. Só que eu falei, vou usar 3 textos, vai ficar confuso. Uhum. Aí eu falei, mas talvez nesse texto tenha os 3, Certo. entendeu? Meu. E aí eu consegui, e assim, isso não é uma coisa, eu falo pra você, eu não estudei para isso, é uma coisa de Deus, cara. Uhum. É de Deus. É a mesma coisa que a pessoa que escuta Deus falando, a mesma que tem sensibilidade. Para vocês terem ideia, a Inana sabe disso, a Nayara, eu mandei no grupo de líderes nosso um monte de pregação que eu já preguei, para mim repetir as pregações. E eu tava tranquilo essa semana, eu falei, vou só repetir a pregação. Cara, eu montei uma outra pregação e eu estou em dúvida sobre 2 pregações, certo? E só que é do nada. Se eu falar para você que na sexta-feira, tipo ontem à tarde, eu não... Não tinha nada. Entendeu? Só que se eu olhar para qualquer texto, cara, para qualquer texto eu consigo extrair. Só que a ideia sempre é essa. A ideia, a gente é muito imediatista, Sim. entendeu? Você não pode fazer uma festa na sua casa. Ah, pastor, vou fazer um churrasco. E você tem na sua casa 5 kg de bife e pôr 5 kg de bife pra gente comer. E na semana, Sim. Tá com Sim. fome, velho. Sim. Uhum. Sim. entendeu? Então a minha ideia é sempre pensar na frente, não. E depois da festa, É, entendeu? O que essa festa vai gerar? verdade. Por isso que eu não gosto desse negócio de uniforme em festa, entendeu? Ah, mas hoje nós Não é temos uniforme, uniforme. né? Porque Uniforme. dá briga, gente. Dá ou não dá briga? Ó, e o tema foi esse, tá, gente? Ó, aqui, ó. Aqui, Mas aqui, Deus, ó. amor, Mariana, você não sei Camiseta linda. Mas não é uniforme. Não é uniforme, gente. A Nara já tretou várias vezes por causa de uniforme. Ah, mas a gente... Não, mas não é uniforme, não. Às vezes a gente sente falta, vai, Nara, do uniformezinho. Sim, sim. É sério, É às vezes porque a é gente difícil falta. agradar a É. todos, né? Não, mas Principalmente é não. mulheres. Não Ah, funciona. eu acho assim, que o Realmente. uniforme é legal, mas o uniforme é mais moderno, uma Mas coisa não mais legal. funciona. É porque não funciona. Porque, ó, eu tenho um gosto. O pastor tem outro gosto pra roupa. Ah, A mas pastora tem outro, você tem outro. Sim. Como Mas que por a isso gente que é vai o ouvir uniforme. tudo isso? O uniforme você não ficar palpita. agradável. Não, então... uniforme não Não, palpita. aí beleza. Não, Se mas você é. chegar e falar, vai usar isso aqui. Mas ó, veja bem. Não tem uniforme. Mas ficou parecendo que todo mundo vai de uniforme. Porque camiseta todos gostam de usar. Então o uniforme virou a camiseta. Então, talvez isso... Ó, uma tática. Hum. Pastor, próxima festa, vamos fazer um uniforme, só que não vamos falar que é uniforme. Pronto. Mas foi essa Gente, tática, não tem você uniforme, sabia? mas tem essa Você não sabia camiseta que foi aqui. usada essa estratégia? Tudo bem, então beleza. Entendeu? Mas a gente já fez, né, pastor? Já Uma fiz. festa aí, Já cara. fiz. Meu, de camiseta, eu vou falar pra você. Só que são detalhes, cara. De festa, isso aí são detalhes. Sim. Mas é interessante também, né? A gente. É Legal. bacana. Ó, vocês estão na igreja aqui e tal. Vocês sabem disso. Cara, a igreja nossa, ela é muito receptiva. É, interessante. E eu não gosto de receber feedback de membro, porque eu acho que o membro, cara,
ele tá acostumado com a sua tribo, Sim. entendeu? É a mesma coisa de você se autoelogiar. É Sabe? verdade. Ah, eu sou muito bom, que não sei o Uhum. quê, ppp. Cara, quem tem que falar sobre nós são os outros. Os outros, verdade. E a gente sempre recebe feedback dos outros. E aí de tantas pessoas que se converteram no aniversário da igreja, uma moça, cara, ela se converteu e aí a gente recebeu um feedback dela ontem, assim, incrível, cara. E não é falando de estrutura, Sim. não é falando, sabe, a pessoa falar sobre pessoas. Que igreja! As pessoas me receberam, eu me senti tão bem que eu quero voltar. Verdade. Isso E a pessoa estava alegre, parecia que estava no dia da festa. Tudo muito lindo, tudo que ela falava era tudo muito lindo. Uhum. Pessoas lindas, louvores lindos, mensagem linda. Que legal. Eu falei, gente, a menina está radiante. E ela estava ali sofrendo porque não conseguiu participar dessa da célula e nem vir quinta na igreja. Eu não vejo a hora de voltar, porque eu me achei, ela estava afastada há muito tempo. Eu me achei, me identifiquei. E assim, é sempre assim, pastor? Eu falei, volta lá pra você saber. boa resposta. As pessoas falaram comigo que nem me conhecem e falaram, volta mais A vezes, gente você não tá ensaiou, né, bem. pra fazer isso. Não. Não teve. Eu acho que é com feedbacks, com momentos como esse, que a gente percebe que está indo no caminho certo, né? Porque a gente está envolvido, principalmente os pastores, está envolvido em todo tipo de trabalho, está pensando em como melhorar a estrutura, como melhorar a administração da igreja, né? E aí você pega, depois de uma festividade, uma pessoa que aceitou Jesus ali, trazer um feedback desse, eu acho que é nesse momento que vocês olham assim e falam, realmente Tá o na negócio direção indo, correta. né? Porque, assim, é um sentimento de, tipo assim, não é só a estrutura que está funcionando, das coisas, você vê que as pessoas entenderam qual é o caminho, qual é o chamado delas. Uhum. E isso não tem nada nesse mundo que paga de você ver as pessoas entendendo que elas foram chamadas para algo muito importante. E você vê as pessoas valorizando esse chamado. Que é complicado, que às vezes a gente quer deixar meio que de lado. O nosso chamado em Deus é esse, mas eu tenho o meu sonho, o meu projeto. Uhum. E você vê a igreja vivendo o chamado de Deus. Mesmo que nós somos errôneos, a gente tal, mas você vê que a pessoa fala, eu tenho um chamado, eu tenho que me levantar, eu tenho que prosseguir. E isso é muito lindo, de ver as pessoas identificando a direção qual elas estão indo. Verdade. Quando a Bíblia fala assim que na igreja primitiva todos tinham tudo em comum, a gente pensa logo na divisão, né? Uhum. Tipo, dividir os bens. Uhum. Cara, mas não é isso. Ó. Por exemplo, uma coisa simples. Se a gente quebrar a nossa vaidade, tudo funciona. Verdade. Não é só igreja, funciona a família, funciona a empresa, funciona tudo. Por exemplo, aqui, para quem não sabe, né? Nós estamos gravando aqui, vocês gravam aqui na sala do pastor, que já é desse tamanho, Uhum. certo? Sim. E aí vocês arrumaram a estrutura para gravar, porque não tem espaço na igreja. Inclusive, né, o pessoal que vai assistir, se quiser patrocinar, ajudar, é um projeto que a gente quer levar adiante, só que a gente precisa de uma estrutura. Sim. Tanto é que o estúdio do tal, que não precisa nem ser aqui na igreja, né? Verdade. Ele pode ser até fora. Verdade. Mas enfim, só que assim, eu como pastor, o que minha vaidade fala? Eu quero minha sala, Minha sala. entendeu? É a minha sala, aqui eu quero receber os irmãos, é o meu espaço e tal. Aí o doutor senhor Alexandre, entendeu? O que ele tá fazendo? Cada dia ele me empurra pro canto. Daqui a 3 meses eu vou estar dentro de um armário, certo? Pequenininho, Só que né? assim, o que a gente tem que pensar? Sim. Aí eu vou falar pra vocês. Pra que eu uso minha sala aqui? Pra atender os irmãos, Sim. certo? Certo. O que ajuda mais a igreja? O Talking ser gravado aqui ou eu atender o irmão? O Talking. Algo que alcança mais pessoas. Porque eu posso atender o irmão na calçada, na padaria, entendeu? Só que a gente é vaidoso, É mesmo. entendeu? A gente é vaidoso. Então assim, não... então todos os projetos da igreja, ele precisa ter esse olhar. Entendeu? É difícil. Ter tudo em comum isso aqui é nosso. Sim. Entendeu? Tem gente que só dá glória quando ele está pregando, tem gente que só está feliz quando está fazendo. Não existe isso, cara. Todo mundo tem que ter tudo em comum.
Entendeu? Se amanhã uma criança aqui, um adolescente vir apresentar o Talking Cash, continua sendo uma bênção. Sim. Se amanhã vocês, ao invés de estar apresentando, estar pregando, continua sendo uma bênção. Verdade. E é isso que as pessoas demoram a entender. Por isso que não tem sucesso, cara. É verdade. Entendeu? Não tem. E às vezes o sucesso é o que eu falei no começo, da alegria. Por isso que não é feliz. Entendeu? Verdade. Não é feliz. Porque eu só sou feliz quando Eu faço. eu faço. Isso é verdade. É. O... Quer falar, Alexandre? Se você não quiser falar, eu falo, mas... Nossa, você Olha. tá todo Eu tô falando que hoje eu tô... Tá inspirado, inspirado. inspirado. A Letícia não te deu calmante hoje não, meu filho? Não, hoje eu consegui... Gente, hoje, depois de 3 meses e 16 dias mais ou menos, eu consegui dormir Glória das 11 da noite às 5h30 da manhã. Uau, dormiu muito! Você tá Tá louco. dopado, filho? Sério, a Maria dormiu a noite toda. Nossa, A noite toda. Então hoje eu vou deixar você falar. Vai, fala. Agora- Você merece, você tá em festa. Não foi só você que dormiu, não. Tem alguém da produção que dormiu bem também essa noite. Dormiu, verdade. Sim, chegou, Dormiu. sabe, super pontual. Um gatão. É, Nosso gato. Chamado Douglas. É o Solteiro. Doug. É o Doug. Solteiro. O Instagram dele, depois você lembra aí pra gente mandar. Do Douglas aqui? Parece fake. Foi muito o difícil, Instagram meu. dele parece fake. Não tem foto. Não tem foto, é Misterioso. O arroba sei é lá. meio estranho. Vai, deixa ele. Mas ele é vai- bem- ele vai- Você não tá ele fugitivo vai- não, né, Douglas? Pelo amor Ele de vai Deus. comportar a gente lá na transmissão. É. Tá certo. Tudo certo, a gente não pode falar muito não. Fale, Alexandre, Tá. fale. Queria voltar um pouco no tempo. Voltar um pouco no... Não tempo, não volta A muito história da não. IBRP. Não, Tô brincando, pode ficar à vontade. eu queria que vocês falassem, porque nem tudo são flores, né? A gente tem aí os percalços. Eu vou... Olha lá. Falou Ó, bonito. ó. Percalço, mano. Ó, Nossa. ensina o pastor, que o pastor tava tentando lembrar uma palavra difícil pra poder falar. Não, Percalço. Nossa, tem uma palavra que o pastor fala quando ele tá pregando. Que é difícil? Não, é uma palavra muito fácil, mas ele fala errado. Não é registro. Não, Você me trouxe aqui pra me humilhar publicamente. Cara, eu dou Não muita tem uma, risada. tem várias. Eu dou muita risada. Mas tem Várias, uma, várias. tem uma. Perseguição. Pastor Herbert Que é pregou sobre demais. perseguição, ele falou, vai ser perseguido. Cara, Falou? Até o final eu Esquece lembro. isso aí, Eu vou eu- lembrar você falar. Eu acho que Deus vai fazer você esquecer, meu. A Luana sabe todas, já tá falando no ouvido do... Eu não gosto disso, Se cara. souber, já vai assoprando aqui. Esquece. Eu vou lembrar. Mas parabéns Mas pelo percalço. enfim, eu queria que vocês falassem sobre um projeto, algo que vocês gostariam de já ter feito na igreja ou que tentaram fazer e por algum motivo não conseguiu. Algum projeto que estava desenhado e não conseguiu tirar do papel, ou que tirou do papel e não, Tentou e não prosseguiu. e não Ai, conseguiu. tem. Manda uma pra gente. Não, Eu Manda não aí. lembro agora, é a célula infantil. Célula Nossa. infantil. Encontro das crianças, nós tentamos no início, tinha uma irmã que ela foi morar em outro estado, ela ficava com as crianças todo sábado, fazia essa célula, tinha um encontro aqui, acho que era às 11 horas, não, era tarde. Era tarde. Era tarde, era umas 3 horas. E era muito bom, as crianças ficavam muito felizes, porque um queria fazer a dinâmica, a outra queria cantar, então eu sinto isso, a célula infantil, era muito bom. O pessoal, inclusive, tá no sul, Natânia, Flávio. Natânia, isso, se tinha esquecido o nome, uma bênção. Mas não conseguimos dar continuidade porque não tem ainda a pessoa para fazer, Ah, Nossa, ativou até minha memória, meu. né? Legal. Muito isso tem quantos bom. anos mais ou menos esse? Ah, Ixi, Foi bem no 6 começo daí. A anos. gente Também tem... no começo. Foi aqui já, foi Não. aqui. Nesse Foi salão. aqui, foi aqui. O dono do salão, que nem isso eu lembro, ele falou que a gente tem 7 anos nesse salão, então foi no comecinho. No comecinho, então já tem Comecinho. 7 anos. Que aqui Era tem 7 muito anos. bom, você via Muito, as crianças verdade. muito felizes, preocupadas na semana. Ai, quem vai fazer? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Nossa, é verdade. E Porque você? sábado é um dia que as crianças, né? São Teoricamente. livres, os fica- pais amavam, É. eles vinham à tarde, nossa. Ah, E as manda uma crianças aí são pra você bem lembrar. Mandar um Cara, assim, ó, tem um projeto que a gente está fazendo, mas ainda não tem esse cunho ainda do jeito que eu gostaria, que é projeto voltado para o esporte. Porque a gente tinha aqui, o pessoal talvez não lembra ou não sabe, um projeto que a gente dava aula de futebol para as crianças no sábado de manhã. muito bom. E a ideia era, né, não só futebol, mas dar uma palestra e tal, Certo. dar um lanche. E aí falta voluntário, cara. Essa que é a verdade.
Não falta nem espaço, nem campo, falta voluntário. Só que aí, o tempo que eu consigo, por exemplo, junto com o Gaso, com a Daiane, com o pessoal, né, que é mais voltado para o esporte, é na semana. Então a gente faz isso aqui no projeto junto com o Céu do Paulistano, segunda e quarta. Que é a ideia que eu tenho de levar a igreja para esse lado do esporte, e não por vaidade, mas para cuidar da saúde e tal, que é uma coisa que ficou largada da igreja. E um projeto que a gente não conseguiu fazer aqui foi trocar de salão, que era a nossa ideia. Nossa, é verdade. A gente tentou trocar de salão, e a nossa realidade, para quem não sabe, está assistindo a igreja, nossa igreja é pequena, é na periferia. Hoje nossa igreja cabe sentado em média 250 pessoas, 260 pessoas. Só que a igreja está pequena, e a gente ia para um salão maior. O nosso salão tem 300 metros quadrados, a gente ia para um salão que eu acho que, sei lá, tinha o dobro. Só que, cara, a gente paga hoje, né, hoje, aqui nesse aluguel aqui, 5.300. E lá o cara tinha que cobrar 10 mil, cara. Aí jogou água no projeto na hora. Que talvez para algumas igrejas seja muito pouco, 10 mil de aluguel, mas para nossa realidade é muito fora. E aí eu fiquei meio triste, porque eu já estava já planejando, cara. Tipo, lá tinha, para você ter ideia, 6 banheiros, cara. Entendeu? Várias salas, e aí tinha lugar que ia fazer salas, né, com drywall, igual a gente fez aqui, mas ia dividir tudo. Tinha uma sala, pra você ter ideia, tinha uma sala atrás do altar, cara, que a gente ia fazer pro pessoal dos músicos ir lá tomar um café antes de começar o culto, enfim. E aí ficou meio parado, mas hoje eu entendo por quê, cara, porque tinha muita coisa que a gente não estava preparado ainda, em termos de estrutura. Mas assim, isso aí, esses problemas, eles são, na verdade, eles viram motivação pra gente, né? Não abala. São projetos pausados, temporariamente. Nossa, tá demais, hein, meu? Tá, eu tô falando, dormiu. Gente, o Uma sono. noite bem dormida, nossa, não tudo. tem nada igual, né? Tu depois de 3 meses ainda, meu amigo? 3 meses e 16 dias, mais ou menos. E você que dormiu pouco, você não vai... Que a Ilana chegou aqui baqueada hoje, hein? Vocês não viram ela quando ela chegou ali. Ai, Mas uma agora tá bem, preguiça. tá? Tô bem, né? Tem que estar. Oxi, tem que sacudir a poeira e ir pra Isso frente, aí, né? isso aí, depois de um café, né? Depois de um café, E o Tudo pessoal do... A Érica, o pessoal que apresenta... produção. Então, né? Então, ó, só pra vocês entenderem. A Érica, ela era apresentadora com a dona Ilana, né? Sim. Aí, por algum momento, ela queria nos abandonar, né? Sim. Vamos falar, né? Eu não gosto muito de falar das Aí- pessoas quando elas não estão. Não, Mas ela ela vai dá assistir. resposta, ela vai falar, ela vai escrever nos comentários a versão Ou dela. então ela processa nós, porque a Érica, ela tá doida pra processar alguém, você sabe, né? Nossa, Já sério? tem alguns talkings, já que ela vem falando. Pode processar. Verdade, verdade. Aí ela queria abandonar, a gente falou, não, você não vai abandonar. Aí ela foi para outro departamento que ela desenrola, né? Desenrola. Bastante. Só que hoje, o que aconteceu? Hoje, o irmão da Agatha resolveu casar, justo hoje. A gente ainda falou pra ele, você precisa trocar o dia, Claro, né? Porque Porque- o Talking Cash é mais importante do que o casamento. sem dúvida. Mas, infelizmente, ele não conseguiu trocar. Ele até tentou. Ai, meu Deus. Ele até tentou, mas não conseguiu. Então, a Érica e a Agatha hoje estão de folga. Estou de fome. Vocês Dia de pretendem fazer outros quadros aqui? Qual é a Meu, ideia ó, futura olha. do Talking Cash aqui, cara? Eu vou falar pra você, você acredita que esses dias eu tava pensando lá em fazer... É que eu sou meia palhacinha, né? O Alexandre já é mais sério, né? Eu Fazer sou um- centrado. Fazer uns quadros aí meio diferenciados assim, sabe? Tipo, Tipo... Se eu tivesse um tempo, eu ia fazer um quadro aqui. não, Não, era só sobre casamento, cara. Nossa, É? ia ficar Nossa, eu ia legal. fazer. Nossa. É porque falta tempo. vamos fazer Mas quem sabe no futuro próximo, Como né? que é o nome daquele casal lá da... Não, deixa em off. Não, A gente não precisa falar nomes, entendeu, meu Eu amigo? sei como é que é. Você sabe, né? Eu sei. Nós bom, sabe, né? não sabe, bom, aquele bom. lá. A Letícia assiste. Que Pessoal de quando outra igreja brinda. lá. A Letícia assiste. Né? A gente brinda tudo. É isso. Casamento. É. Então, eu acho, cara, que essa, por exemplo, a importância do talking pra mim, como pastor, é mostrar a nossa cara. E não é mostrar, não é fantasia, entendeu? Eu acho que a gente aqui, a gente tem que ser o que a gente é normalmente. A gente poderia, né, fazer sei lá, uma pose aqui e tal, mas a gente não é assim. Chega aqui, olha meus irmãos. Aham. Não, a gente é isso aqui, no dia a dia. É verdade. A conversa que a gente está tendo aqui na mesa é a conversa que a gente tem na padaria, que a gente tem no final do culto e tal. Eu acho que isso é muito importante para a igreja, entendeu? É porque eu acho que o que mantém
alguma coisa de pé, é autenticidade, né? Porque a gente pode muito bem começar aqui Mandou outra, hein? Autenticidade. A gente pode... Senhor, A que gente pode esse começar homem durma mais, pai. Você vê, né? A gente pode começar aqui um projeto e, né, todo mundo, vamos dizer assim, como um personagem. Mas isso não dura, né? Até porque, automaticamente, aos poucos, você vai soltando quem você realmente Sim, é, sim, né? sim, sim. Então, chega uma hora que não tem jeito, cara. Você tem que ser autêntico. Porque se for pra dar certo, né, se for uma... porque assim, a gente tá falando do talk, então como é que o talk vai se sustentar? Ele precisa ter engajamento, visualização, enfim, para ele poder crescer, expandir, né? E para isso acontecer tem que ser autêntico, senão não vai rolar, não rola. Mas né? no futuro a ideia de outros quadros seria muito interessante, né? Muito importante. Mas Deus honra. Sim. Ó, vocês podem ter certeza, quando você começa um projeto, que você ama aquilo que você faz, Deus ele honra, cara. Deus ele honra. A gente tem fotos de Ministério Infantil nosso sem espaço, nem Nossa, calçada, verdade, na calçada. verdade. Hoje a gente tem uma estrutura melhor para isso e tal. Então, a igreja já teve falta de muita coisa. É mesmo porque o amor com eles é o mesmo de ter muitas crianças. É mesmo. Então isso É o que a gente fala, vale. autenticidade. Verdade. Certo, amigo? Certo? Ó, aconteceu uma coisa também. Acontece, na verdade, aqui na igreja, que eu queria comentar aqui com vocês, deixar registrado, porque as pessoas acham que eu não sei falar registrado. Mas eu sei, entendeu? Por quê? Que lindo! Agora fala, Não, fala registro. O senhor fala como? Tá, ele fala resiste. falar o quê? Registro? Você acredita que eu nunca A prestei língua dele é atenção? presa. Ó, De verdade. Gente, vocês Eu têm que nunca prestei entender. Eu já prestei atenção em outras palavras, mas tipo... Oi, Nana, eu vou falar pra você. Nunca. Eu falo palavra que não existe no dicionário, normal. Ah, isso é Normal. normal. Pra mim, vou te falar o que eu imaginava. Eu imaginava que registro era de documento e registro era de água. Ah, tá. Mas não existe registro, né? Não. Tudo Só registro. registro, é tudo registro. Enfim, mas o que eu queria Depende falar aqui da da aplicação. aplicação. Mas o senhor pode dar uma cópia lá no Aurélio, lá, tá no... Tá. Vocês estão me perseguindo? Não, Uma já. atualização. Quer atualizar o Aurélio, pastor? Ah, já que o povo quer atualizar a Bíblia, né? Atualiza o vocabulário que é melhor. Isso não muda enfim. nada. Mas o que Aí vamos lá. faz um ano exatamente, para vocês entenderem o poder da igreja, o poder do contato e tal. O ano passado, pouca gente sabe disso, mas aí o pastor Zil estava aqui e tal, numa festa. Só que, cara, o meu irmão de sangue, que é o Agime, que está ajudando a gente agora no louvor, ele estava num processo muito difícil de depressão e tal, coisa do tipo. E aí, ele apareceu assim, tipo, ele morava em outro lugar, apareceu, falou que tava com esse problema, e tipo, já era a semana da festa. Só que, ninguém sabia disso, tá? E aí teve uma cena do outro ano, eu tô falando isso aí, cara, Sim. que marcou, mano, muito, muito. Por quê? Quando ele chegou na igreja, tipo assim, a gente tem um corredor dos obreiros, quem vai sentar mais no fundo praticamente passa por todo mundo. Você cumprimentando um por um. Cara, ele foi passando no corredor assim, ó, todo mundo foi abraçando ele, cara. E não é porque é ele, né? Que é o costume É o da hábito igreja. da igreja. Eu vi um irmão levantando, indo lá, atravessando a igreja e indo abraçar ele. Naquele dia ali, diante de Deus, cara, eu falei assim, Deus tá curando meu irmão ali, cara. Através dos abraços. Entendeu? E aí, na pregação, o pastor Zil tava falando, o pastor Zil falou assim, ó, abraça seu irmão, mandou abraçar ele. Uhum. Na hora, cara, na hora, eu senti que ele tava sendo curado. E às vezes a gente não leva a sério isso. Sim. Entendeu? A gente não leva a sério isso. Cara, Esse afeto, a comunhão, né? o afeto, a irmandade. Isso cura. Isso aqui cura qualquer coisa, cara, qualquer problema, qualquer dificuldade. Então, é claro que a gente tá longe, né, Sermos perfeitos. de ser a igreja bíblica, a igreja perfeita. Sim. Mas, a gente também não tá distante de ser também essa igreja. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante a gente ver. Por isso que eu falo que muitas vezes Deus ele está agindo nas coisas menores, cara, entendeu? Eu vim de uma escola que tinha uma vaidade assim, ó. O Joãozinho se converteu. Quem vai ganhar o galardão? Aí ficava, foi o louvor que a Ilana cantou. Verdade. Não, foi o Alexandre que entregou o folheto. Demais. Não, foi a pastora Nayara. Nossa, Isso aí é uma meu Deus. vaidade besta, cara. Não, foi os bastidores, aquele vezes. abraço, aquele bom dia, porque o que a moça falou comigo foi isso. Ela não falou,
eu lembrei da palavra, não, ela falou, foi tudo muito lindo. Mas o que ela mais falou foi o afeto. As pessoas falaram comigo, as pessoas me enxergaram. E normalmente em festa, né, as pessoas estão preocupadas como está a festa. Sim. Não estão preocupadas com as pessoas. E isso é demais. E isso a gente só conseguiu passar porque é uma coisa que a gente está Já está habituado acostumada a fazer. Ó, eu recebi um feedback que eu postei um vídeo que o pessoal da mídia fez. Então o pessoal, por exemplo, no sábado, o pessoal da mídia também, parabéns também. Né? Porque assim, ó, você chegou da festa, no sábado à noite tinha vídeo da festa. No domingo de manhã você chegava em casa, tinha vídeo e tal, tal. Aí no sábado à noite eu peguei o vídeo, né, que tava, e coloquei no meu status, não mandei pra ninguém. E a gente tem um amigo da igreja, que mora em Ribeirão Preto, se não me engano, que ajudou muito a igreja no começo, assim, e tal, o Rubens, a Vanessa e tal. E aí era difícil ele mexer no telefone, enfim, cara. E aí, no domingo, foi no domingo, ou foi na segunda, tinha um feedback dele assim, cara, só pelo vídeo. Mas incrível. E eu não tô falando de alguém que não conhece igreja. Entendeu? Assim, tipo assim, Sim. alguém que só conhece essa igreja. Verdade. Alguém já frequentou muita igreja, conhece. Experiência. Cara, ele elogiou tudo assim. Sabe cantar. Que unção, que louvor, que recepção, que povo, que. Cara, de longe. Que vídeo. Entendeu? Isso é incrível, Alexandre. Até falando sobre isso, sábado foram 11 vidas aceitou Jesus, ou foi 9? Eu perdi a conta. Eu também. Ou foi 9 ou foi mais de 10. Então foi 11. Porque eu Tinha sido 10. tenho o costume de ficar contando as pessoas aceitando Jesus, né? Só que, Eu sempre faço isso. só que assim, eu lembro que tinha passado de 10, 11, alguma coisa assim. Então. Foi. E no domingo foram. Não, domingo foram 7. Eu não 7, lembro, se não me engano. não lembro. Eu também Vocês não não lembro. contam, não? Só eu conto, vou parar com isso. Até A Letícia falou que foi Não, 7. foi 7. 7? Nós até falamos, mas esqueci. Ó, voltando a uma pergunta que Você o pastor... voltou para Jesus no sábado? Voltei. Não, no domingo. Eu voltei no sábado, que no sábado... Sábado tava de Eu vou falar um momento que eu voltei pra Jesus no sábado. Quanto Posso de falar? anjo. Não, De só ali estava me preparando para o encontro com Cristo. Uau. Ué, na hora do apelo mesmo, que o pastor fez, porque assim, às vezes a gente acha que tem adolescentes, crianças na igreja, e você fala assim, velho, será que a palavra conseguiu alcançar? Você acha que era no modo certo? Ok. Desculpa aí. E, enfim, aí o pastor começou a fazer o apelo lá, tal, as pessoas levantando a mão, e eu fui orar para uma menina de 11 anos. Que bênção, né? De 11 anos. Aí, naquela hora que eu tava ali esperando, né, as outras pessoas estavam assim, pra orar, aí eu perguntei o nome dela, aí eu falei assim, quantos anos você tem? Aí ela falou assim, tem 11 anos. Eu falei assim, você tá entendendo o que você tá fazendo? Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, sim. Aí eu peguei e falei, você entendeu o que o pastor falou? Ela falou assim, lindo. sim. Mas aquilo me impactou, até me arrepiou. Me impactou de uma forma assim que eu falei assim, que loucura, velho. Aí beleza. Aí eu comecei a orar por ela chorou assim, você falou assim, a menina tá sentindo realmente, ela foi impactada realmente, porque quando a gente fala de adolescência, dessa faixa etária, a gente fala assim, eles estão em Nárnia, vamos supor, né? Eles estão ali, mas a gente imagina isso, né? E você vê uma menina e fala assim, não, eu estou nessa realidade, eu estou aqui. E logo depois, aí acho que a tia dela, algum parente dela que veio falar comigo, ela falou assim, obrigada por você ter orado, e foi muito importante. Ela tá tão impactada assim, a mãe dela faleceu. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, meu pai. Então, às vezes, a fragilidade, a sensibilidade, né, do momento, né, deixa esse ambiente mais aberto, né, para receber algo que talvez, né, então, tipo assim, ao mesmo agir que tem das pessoas, a gente vê o Espírito Santo de Deus agindo na nossa limitação, porque essa moça, né, que foi impactada por pessoas, a necessidade dela naquele momento talvez foi visível. Mas dessa menina era imperceptível, onde somente o Espírito Santo de Deus poderia alcançar. Então você vê assim,
é Deus trabalhando em multiformas, né? Multiformas por pessoas. E o manifestar, então na hora assim, eu até me emocionei na hora, né? Eu falei assim, vem aqui. Aí eu dei não falei nada pra menina, né? Na verdade, é sobre o que eu fiquei sabendo. Mas eu dei um abraço nela, abracei ela. Mas você viu que na hora assim, ela foi tocada por Deus. Acho que naquele momento Deus falou assim, olha, você perdeu sua mãe, mas eu tô aqui. Então, tipo assim, foi muito bom, muito bom, muito bom. Porque a igreja a partir do momento que a gente entra Aí eu, na nessa igreja- hora que eu aceitei Jesus de novo, velho. Não, Você entendeu? tem- Se a menina- Se a menina tá aqui, Tá perdeu a mãe, explicado, Ilana, usa... tá explicado. Pode continuar nos seus trabalhos. Nossa, Pode, já posso, pastor? Pode, né, pastor? Deve. Ó, Fala. agora eu quero saber, pastor. Nossa, você quer saber de muita coisa hoje, hein? Deus é pai. Em que momento se deu o propósito da igreja? Se foi algo que o senhor especificamente pensou, se foi algo que outra pessoa trouxe para o senhor, a ideia de ter um propósito definido, porque não sei, né? Não conheço tantas igrejas, mas as igrejas que eu conheço, você não tem algo declarado assim, ó, esse é o propósito da igreja. E você tem ali vamos dizer assim, um jargão ali, entendeu? E aí o senhor veio com o propósito da igreja, não tem muitos anos, né? Tem de pouco tempo pra cá. Mas é visível a mudança que tem de atitude, a mudança de pensamento, de estratégia, de caminho mesmo da igreja em si, da estrutura da igreja, é perceptível o antes e depois do propósito. Muito. Aonde muito. que surgiu isso, enfim, Muito, de onde veio, quem são, o que fazem. Nossa. Minha orelha tá muito grande, será? Eu tô Ó, pastor. Não. Tá, Gente, tá. qualquer coisa vocês não reparam na orelha do nosso pastor. A orelha dele diz assim, ó. Que se tu passares e tocares... Enfim, é o seguinte, ó. Eu sempre tive no meu coração, biblicamente falando, a missão da igreja. Tá. Sempre ide por todo mundo, pregar o evangelho por toda criatura, fazer discípulos das nações. Sempre tive isso no meu coração. Sempre. Que é o universal, né? É o De universal. todas as igrejas, né? Eu sempre questionei essa ideia da igreja para dentro e não para fora. Festa para a igreja, culto para a igreja, trabalho para a igreja, palestra para a igreja, eu sempre fui contra isso, né? Mesmo respeitando. E aí, cara, eu sempre tive essa ideia, né? Então, assim, quando a gente começou a igreja, a gente já começou a igreja pensando nessa igreja para fora, certo? De culto nas casas, de célula e tal. Tanto que eu não conhecia nem célula, cara. Nem conhecia, eu fazia culto nas casas. Uhum. E aí, só que assim, ó, não sei se vocês já tiveram a impressão de você pensar uma coisa e você não sabe verbalizar aquilo. Sim, vamos. Gostou de verbalizar? Muito bom. Isso aí. Aí, ó, viu como é bom conversar? então, Você eu conversa com entendo. pessoas mais cultas, automaticamente Você tá dizendo que você Obrigado. é culto ou que o pastor é culto? Não, Porque de todos nós, anteriormente todos nós. isso, você tava criticando que ele fala coisa errada. E aí, Mas ele tá aprendendo. E aí você defendendo meu pastor. não sabe verbalizar aquilo. Uhum. Só que aí quando você lê um livro, ou você escuta alguém falando, ou uma pregação, você fala, isso foi o que eu pensei a vida toda. Nossa, é verdade. Entende? E aí eu li um livro do Kate Phillips, Igreja Simples, que é George alguma coisa, e o outro autor não lembro agora. Esse livro, cara, parece que o livro era o que eu penso. Uhum. E aí, basicamente falando sobre o livro, O Simples Bem Feito, Tá. o livro fala sobre clareza, alinhamento, movimento e foco. Que tudo tem que ser claro, tem que ser alinhado, tem que se movimentar e tem que ter um foco. Acabou. E aí ele começou a falar que as igrejas relevantes do mundo têm um alvo definido, Sim. que chama-se de propósito e processo. Para você chegar num propósito, você precisa de um processo. Só que o que eu achei, esse nosso propósito foi copiado dessa igreja. Você sabia? Por quê? Eu sabia do livro, mas não sabia. Diante de tantas outras que estavam lá. Aham. Por quê? Porque assim, ó, normalmente você fala assim, qual que é o seu propósito? Meu propósito é ser rico. Uhum. O processo, Não sei como eu chego lá. como não. chego lá? E aí esse propósito, cara, ele é o que nós queremos e como queremos. Sim. Então o que a gente quer? Amar a Deus. Uhum. É o processo e o propósito. Amar o próximo, o processo e o propósito. Então, nós já fazíamos isso.
Só que a gente, como você falou, a gente não tinha isso bem definido. Isso. E nesse livro, inclusive, falou que as igrejas relevantes, como as empresas relevantes, elas têm o propósito definido em todo lugar. Entendeu? Então, tipo assim, você pega aí um comercial de uma margarina. A margarina, cara, não fala sobre comunhão. Uhum. Só que no comercial, Uhum. a margarina sempre está unindo as pessoas. Sim. A margarina, Nossa, é verdade. ela tá unindo, e foi de uns tempos pra cá, o cachorro com dono. O que tem a ver cachorro com margarina, mano? Verdade. Só qual que é a ideia que o pessoal quer passar ali? Que aquele produto, quando você adquire ele, você está trazendo comunhão para sua casa. Justamente. Então isso é definido. Então as igrejas, elas colocam adesivo nas paredes, cara. E não é só esse propósito, tem vários propósitos. Tem igreja que o propósito dela era amar a Deus e pregar o evangelho. Tem igreja que o propósito é santidade e missão. Sim. Mas isso tem que estar definido na cara. Então foi assim que surgiu. E várias vezes acontece isso. Eu assisto vídeos, eu vejo livros e eu falo, cara, eu sempre pensei sobre isso, mas às vezes você não consegue expressar aquilo, cara. O pastor, e a pastora Mayara falou, enquanto o senhor ia respondendo, a gente falou assim, até pra nós. E de verdade, porque nós sabemos que nós temos que amar a Deus, nós temos que amar o próximo, nós temos que servir. Mas quando nós temos clareza, né, como o senhor falou, a gente não fica dando voltas. Dando assim, sopa. Sabe? Tipo assim, eu vou tentar, vou ficar rodando. E quando a gente deixa isso muito fixo, que na verdade isso ficou fixo, está ficando fixo em nossa mente e nosso coração. Tipo, tudo que a gente se move, tudo que a gente fala, a gente usa isso aqui. A Exato. gente usa amar a Deus, então isso vai se tornar, quanto mais a gente fala, mais entendido fica na nossa mente. Quanto mais produzido, mais a gente E executa. mais clareza nós Mais clareza. ficamos, que aí a gente já consegue até demonstrar. Justamente. Tipo, esse amor ao próximo era muito escondido. Superficial, vamos- Superficial. Eu te amo, mas fique na sua e eu na minha. Hoje não, eu te amo, você tá passando por dificuldade, então eu vou colar em você. Quando você estiver bem, já sai de você, vou colar no outro. Então isso ficou Verdade. muito assim. Quem olha pra nós hoje, eu falo, esse povo, ou eles tão loucos. Verdade. Não sei o que vai estar acontecendo com eles. Acho que eles estão meio perdidos. Uhum. Mas não é porque tá tão claro isso Tão na claro. nossa mente que a gente quer fazer. A gente quer fazer. E Né? engraçado que assim, ó, tipo, se a gente vai fazer uma coisa, ó, e pelo menos eu, né? Vou falar de mim, às vezes eu. Porque eu vou dizer, né? Que às vezes não. Tem que aceitar Jesus de novo, eu já falei. Ai, tem muitos Olha o pastor dias. Juliano aí, tipo, Mas se o Senhor sabe dos meus pecados, por que eu não vou falar aqui pra ele? Ó, É isso aqui pra ir pro banco. aí, vai, eu Tô na te cadeira por avisando, enquanto. Tô te avisando, vai. tem vezes que a gente quer ser Jesus, porque tem vezes que a gente tá só Jesus, hein, mano? É. Aí, sério, Tem de vezes que nós verdade. precisamos ser amados, né? É. Aí na hora que eu falo assim, velho, mas eu tô amando. Eu tô amando. De verdade, todas as vezes que. Eu não sei vocês, né? Que eu sou meio normal, mas eu sou meio estranha. É nada. É nada. Não. Sou. Você é uma de boa. Ô, o senhor tá dando. Douglas, eu sou? Obrigado, Douglas. Ai, Douglas Depois eu apoiou, vejo. não. Enfim. Eu sou meio estranha porque eu convivo com um povo estranho. Aí. Não, mas é verdade. Às vezes, todas as vezes que eu. Na verdade, esses dias eu tava passando por umas crises de ansiedade, né? Tudo, tava um pouco mal e tipo assim, quando a gente tá muito fora assim, a gente fala assim, meu, por que eu tô sentindo isso? Eu acho que tem consequência humana, vários fatores. Sim. Mas só que, de verdade, gente, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou, meu. Não sou assim, tipo, eu tento ter equilíbrio em tudo, eu tento, sabe? Uhum. Enfim, e na hora, assim, e eu tentando buscar resposta, e enfim. E na hora eu falei assim, meu, acho que eu não tô amando Deus o suficiente, mano. Então, tipo assim, na hora vem tudo que eu faço, quando está fora, tipo, do amar a Deus, amar ao próximo, servir ao reino, Você já se questiona, né? eu já me questiono, tipo assim, porque isso vem nitidamente na minha cabeça. Eu falei, velho, eu falo assim, e quando eu faço algo com meu irmão, eu falo assim, velho, eu queria, né, uns murrinhos no meu irmãozinho, mas só que isso não é um gesto de amar a Deus. Então isso começa a ficar muito claro e a gente não consegue se mover fora disso. Às vezes a gente tenta dar um passo, mas a gente fala assim, velho, não dá. E na parte de servir ao reino, eu vou falar a forma que eu penso. De servir ao reino, eu falo assim, velho, não tem como eu servir
se eu não estiver amando o próximo. Não tem como eu servir se eu não estiver amando a Deus. Então, tipo assim, um vai se encaixando no outro. E incrível, uma coisa que eu tô olhando aqui pra camisa do pastor que tá assim, bem de frente pra mim. E você vê, meu, é uma coisa muito Você louca. percebeu que eu tô indo pra academia? Não, jamais. Eu percebi, pastor. Percebeu? Eu percebi que aqui ficou mais avantajado nesse parte. Ele tá malhando a orelha. Então, aqui já faz tempo, pode ir. Judiação, Ilana. Não, para com isso aí. Fala, né? Não, Mano, ó, pô, vou olhar mais pra sua careca do que pra suas orelhas. Enfim. pastor. Ó, aí, e eu tava andando na rua com essa camiseta aqui, ó, e de verdade, e dentre todas, a pastora Nara já fez várias camisetas e estampas. E pelo menos pra mim, né? Nenhuma das vezes as pessoas me parou pra perguntar sobre a camiseta. Gente. De Mas sabe o verdade. que chama atenção nela, né? Ó o que a pessoa falou. Aí, ó, você viu, eu tava com a camiseta e tal. Aí a pessoa olhou assim e falou assim, onde eu posso conectar isso aí, Fai? Ih, foda. É, Aí eu falei assim, exatamente oxi, isso. eu ainda falei assim, você tá doido? Aí ele falou assim, é o que tá escrito na sua camiseta. Mano, tipo assim, eu falei assim, meu, surreal. Em Jesus. Nossa, eu falei assim, só colar na IBR. Quem foi que pensou nesse marketing, ô pastor? Ah, quem deveria ser? Mas, Ele. sério? Ele criou, ele desenhou. É mesmo, pastor? E aí com a ajuda do Pedro, mesmo? Felipe. Nossa, muito Eu tenho legal. uma cabeça grande. Ele desenhou e falou assim, ó, É, se poderia olhar fazer no uma seu, camiseta. no seu rosto dinâmico, não é a cabeça. Não, essa aqui também era pra ficar muito louco. Vou explicar pra vocês por que Não, mas- É, sinceramente eu gostei Eu mais também. dessa. Essa Porque aqui, meu. na arte, essa aqui tinha que ficar com formato de cruz mesmo. Cruz. Assim, Tá. Era pra olhar e ver uma cruz. sim. Aham. Entendeu? Sim. Só que assim, a outra vai ficar com cara de cruz, porque a gente vai tirar esse BRP aqui, ó. Ah, Entendeu? tá. Vai colocar tipo, só o poste mesmo e o só vivo Ah, o legal. poste que suporta o processo. Que ele também desenhou. É, Ah, tá. mas aqui. Então, o senhor é desenhista? Cara, é porque eu tenho. Eu Você fez marketing? não fiz nada, cara. Não fiz nem o Mobral. Não, para de graça, velho. Hã? Para de graça, velho. Fiz, Ilana, eu não fiz. O senhor não fez arte, mas o senhor é uma pessoa estudada, né? Pelo menos isso, né? Estudado não, Você é o quê? estudioso. Ah, até É um hoje, né? pensador. Ele É não um quis falar que é, pensador. mas ele é um pensador. É? Ele pensa. Ele pensa, é O verdade. que eu penso, eu penso. Como Todo diz mundo o pastor pensa. Herbert, Já Não, dizia não, Pelé, vamos lá, se vamos penso, lá. logo existe. cabeça É. pensante. Foi Pelé que Justamente. falou isso? Eu vou saber que Foi, foi que se falou. penso, logo existe. Se o senhor tá falando, Não, não começa a filosofar, vamos, volta. volta aqui a... Ó, eu acho importante, pessoal, a gente, nessa conversa nossa aqui, elogiar os departamentos da igreja. Verdade. As pessoas envolvidas, cara, liderança, todo mundo. Então, eu quero deixar aqui mesmo enfatizado a importância dessas pessoas para a igreja. Sim. Cara, a gente tem grupo de, como passou no vídeo, só que o pessoal que tá em casa não viu, né? Sim. Grupo de, tipo, voluntários para limpar a igreja aqui Verdade. hoje. Como a gente já elogiou aqui a mídia, o louvor, a liderança, o Ministério Infantil, Sim. sonoplastia, cara. E assim, às vezes eu sou uma das pessoas que mais encho a paciência do pessoal do som. Sim. Mas, cara, é muito difícil. É muito difícil. A gente não tem esse entendimento ainda. Ó, a nossa igreja não tem acústica, não tem tratamento acústico. A nossa igreja, ela não é projetada para ser uma igreja. Não tem projeto. Então as caixas ficam muito em cima. O altar pequeno, muita gente em cima do altar, retorno em cima do altar. Verdade. Cara, é uma façanha regular um som, cara. Entende? Isso é verdade. E esse pessoal tá aí dando a cara pra bater direto, ali tentando arrumar, certo? Tentando fazer. Então assim, a gente tem que. Os pregadores da igreja, misericórdia, cara. Pregadores da igreja é pregador pra pregar em qualquer lugar do mundo. Entendeu? É um melhor do que o outro. Sim. Entendeu? É um melhor do que o outro. A gente tem adolescente aqui abrindo o culto, Verdade. que eu fico com vergonha. Eu falo, Verdade. se eu não estudar, se eu não melhorar, Vai ficar pra trás. Vai vou ser ficar isso. pra trás. E não é que a gente esteja numa disputa, Sim. mas de verdade, você prefere ouvir quem tem habilidade ou quem não tem? Quem tem habilidade. Quem tem. Então, às vezes eu falo, é muita coisa acontecendo, entendeu? O pessoal fazendo devocional, você vê o pessoal, por exemplo, eu não tenho muito costume de escrever. Sim. Eu gosto, mas tenho preguiça. Mas, Sim. escrever é uma coisa que faz você entender muita coisa. A minha faculdade que eu fiz licenciatura em História, eu
tava com o notebook quebrado, eu não tinha impressora, entendeu? O que eu fazia? Eu assistia o vídeo no celular, que era EAD, e escrevia. E eu, tipo, ia pro núcleo fazer prova. Eu fazia 7 provas num dia, cara. Entendeu? E eu aprendi tudo escrevendo. Eu vejo pessoas escrevendo aqui, fazendo devocional. Esse pessoal aí, cara, a igreja fica pequena pra eles. Então, assim, o nosso grupo é muito bom, cara. Você chega aqui da portaria, você já vê. Entendeu? A gente não tem ainda a estrutura. Então, assim, eu quero agradecer a Deus por todo mundo, cara, os líderes. Meu, dia mais feliz pra mim da igreja é terça-feira. Terça-feira, cara, você vê, você encontra os irmãos. Hoje a gente tem poucas equipes ainda em proporção de onde a gente quer chegar, né? Mas, cara, você vê assim o pessoal indo pra célula. Meu, alegria. Eu tenho o prazer de ir nas células, cara. É muito louco, né? É bom demais. Não, o que acontece ali é muito louco. Verdade. Entendeu? Então a gente tem que, né, elogiar os líderes aí, porque... A gente tá falando de tudo isso aqui e o que eu tenho observado, não sei se intencionalmente, mas o que tá se criando na igreja é uma cultura. A cultura ela é muito forte em grandes empresas, em multinacionais. Quando você tem uma cultura bem definida, todo mundo que entra para o grupo ou se encaixa realmente e acaba ali pegando aquela cultura e vivendo aquilo, ou a pessoa realmente, em pouco tempo, ela não se acha ali naquele ambiente e sai. E isso é muito importante, ainda mais a gente falando de igreja. Por quê? Porque cria justamente isso que a gente está falando aqui, o envolvimento de todo mundo. Então, quem realmente pegar essa cultura e viver isso, vai se envolver, vai ter espaço, né? Vai ficar, já está pequeno, né? A igreja já está pequena para tanta gente envolvida, e realmente a cultura, ela dá uma identidade para a igreja, E aí, pastor, até falando sobre essa questão de muita gente boa envolvida e tudo mais, eu vou fazer uma pergunta aqui que é para a gente finalizar, né? Infelizmente hoje a gente tem alguns outros compromissos, então a gente vai precisar parar por aqui, apesar do papo estar muito legal, né? Mas pensando nesse aspecto de muitas pessoas, muita qualidade, muita gente envolvida, qual será os próximos passos da IBRP daqui para frente? O que o senhor tem no seu coração? Qual o direcionamento de Deus? Daqui quanto tempo o senhor acha que a gente vai crescer? Projetos novos, enfim. Qual que é o futuro da IBRP? Por onde a IBRP vai caminhar daqui para frente? Expansão. Sempre pensar em expandir. E não expandir com a ideia de empresa. Entendeu? Expandir na questão de espalhar o que a gente está vivendo. Então, eu tenho a ideia de aqui, né, local paulistano e tal, quem não sabe onde é a igreja, é na zona norte de São Paulo, né, numa região de periferia e tal, fazer uma igreja com estrutura aqui, que já acontece isso, para quem vir numa igreja de periferia entender isso, não parece uma igreja de periferia. Verdade. É a minha ideia aqui no paulistano. E é expandir, começando por lugares que não sejam muito perto, igual a gente está aqui na capital, tipo o interior. Começar a expandir a igreja nos interiores da cidade e tal, até em outros lugares de São Paulo, mas tem que ser longe. Eu não quero esse negócio de igreja uma do lado da outra, o pessoal ficar com raiva da Ilana e ir para a igreja do Alexandre, não quero isso. E assim, como começar? A nossa dificuldade. Inclusive, quem tiver essa proposta, a gente pode orar em cima disso. Ter uma casa e começar uma célula nesse lugar, ter alguém que tenha muito conhecimento naquela região, começar um trabalho de célula ali, e se Deus colocar no nosso coração, ter uma igreja naquele lugar, naquela cidade. E ter uma igreja em um lugar que não tem uma igreja parecida com a nossa. Tá. Entendeu? Não é a ideia de ser concorrente de ninguém. Então, por exemplo, a Igreja Batista, aqui no Paulistano, como a nossa, no Jardim Paulistano só tem a nossa. Entende? A ideia é essa, nossa ideia é essa. Show. Expandida? Pastora, uma curiosidade. Nossa, não, é sério, velho. Rapidinho. Nossa, O gente. pastor, porque assim, a senhora é esposa, é pastora, não. é conselheira, né? Ele é muito teimoso, ele costuma ouvir, né, os seus conselhos, suas dicas, porque, cara, é impressionante. E isso eu vou falar aqui não é para puxar
Saco não, mas, meu, mulher tem um feeling, assim, pra umas coisas que... Cara, a Letícia me fala algumas coisas assim que eu falo, para com isso, história, não. Aí depois ela fala o quê? Não, ela Não te não falei? fala, ela não Não fala. Glória a Deus por isso, ela não fala, porque senão vai ficar com mais raiva ainda. Mas, curiosidade. Então, ele é teimoso. Ele é teimoso? Ele é teimoso, muito teimoso. Mas ele escuta, ele escuta. Mesmo que na hora, tipo, ele não dá aquela, tipo, valorização, mas eu percebo que ele mudou, então é sinal que ele escutou. Mas eu também não fico em cima, sabe? Eu dou a minha opinião, meu conselho e deixo. Mas ele é teimoso. É, né? Mas isso, cara, é uma coisa que eu quero ensinar pra vocês. Ah, não. Você acha que é característica de líderes? Todos eles são teimosos. Eu acho que pode ser um pouco, né? Ó, Eles são seguros no que querem. o líder, seja ele qual for, ele tem que ouvir todo mundo. Só que o líder não pode tomar uma decisão em cima da opinião do outro. Entende? Porque senão o outro acha que ele é o líder. Então, por exemplo, a Nayara pode falar pra mim assim, ó, eu acho que o Alexandre não pode estar no Talkingcast por isso. Eu falo, sai fora, meu, para de falar besteira e tal. Só que depois eu penso sobre isso. E se eu for tomar essa atitude, eu nunca tomo após ela falar. Certo. Mesmo que ela esteja certa. Porque senão o que ela vai entender, e o membro vai entender, e o obreiro vai entender, e todo mundo? Que é só você falar O que acontece? que o pastor abraça Uhum. e não é assim, cara. Às vezes a gente está enganado, entendeu? Então, mas eu escuto tudo que vocês falam pra mim, eu escuto. Absolutamente tudo, cara. Tudo. Senão a igreja não era assim. Mas ouve pouco. Não, Fala muito. Escuta, mas eu ouve escuto um pouco. e eu oro a Deus, eu pergunto para outras pessoas, pergunto Uhum. se tá certo. Enfim, cara, eu não sou orgulhoso pra isso, não. É isso mesmo. Tá bom. Bom, eu acho que Encerrou. eu encerrei por aqui. Glória a Deus, né, irmão? Para a minha última fala, queria agradecer demais a presença de vocês Nós aqui. agradecemos. É um prazer. É muito bom. É estar com muito vocês. legal esse papo. Eu espero que tenha outros aí. Ainda esse ano a gente tá com um projeto legal aí, fazer um ao vivo. Quem sabe, né? A gente não chama eles aí pra participar. Ao vivo eu gosto de resenha, né? Né? Eu quero- É só no chat esse ali. é Me chama, cara. Tá certo. Então, gente, muito obrigado, de verdade. Deus abençoe. Que a gente continue aí em cima desse propósito, buscando Amém. a Deus. Né? Que esse é o nosso foco. É verdade que no ano que vem, né, a gente estamos falando sobre o aniversário da igreja, né, 9 anos, que no 10º aniversário coisas novas floresçam aí, né? Quem sabe até lá o Alexandre e a Nayara já tá com liberdade. É definitiva, verdade, né? eu também Gente, Porque hoje eles estão de saidinha. Hoje, Gente, eu verdade. vou pedir pro pessoal da equipe técnica aí, abaixa só um pouquinho essa câmera principal para vocês dar Fica uma de pé olhada. você, Não, vai é melhor. Olha o look do... Olha aí, gente, Meu ó. Deus do céu. Mesma sintonia. Tá Espírito bonito. Santo habitou. Agora está na hora de se libertar. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Gente, Tamo junto. Obrigado, é isso. produção. Também agradeço o pastor e a pastora Nayara, é uma bênção, né, ter recebê-los aqui. É uma bênção. Eu sou suspeita, eu amo estar com vocês. Vocês são demais. Muito obrigada. E nós não podemos, né, encerrar o Sim. nosso talk aqui sem falar o nosso processo que chegaremos ao nosso propósito, que é amar a Deus, amar o próximo e servir no reino. Show!